Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje nós estamos aqui fazendo este vídeo extra para fazer um chamado muito especial. Eu gostaria que todos dessem muito atenção a este chamado, porque esse chamado diz respeito à minha vida, à sua vida, à minha casa, à sua casa, à nossa família. É muito importante. Quero falar a respeito do jejum deste dia 29. Gostaria de trazer uma palavra específica e como muitas pessoas têm perguntado, pastor, como se faz um jejum? Como é um jejum? Qual o propósito do jejum? Então nós vamos estar passando isso hoje, porque logo mais à meia-noite nós iniciaremos esse jejum. Logo mais à meia-noite abriremos esse jejum. Então, em nome de Jesus, não saia daí. Nós vamos estar falando sobre o jejum e explicando como é o jejum daqui a pouquinho, tá bom? Roda a vinheta, diretor. E anunciar quando aceitar, saber em que circunstância a palavra Aqui estamos de volta para estar falando do nosso jejum desta segunda-feira, que iniciaremos à meia-noite. Antes de falar do jejum, eu só quero comunicar a todos que já estão lá no grupo, a quem ainda não está no grupo do WhatsApp, que o grupo ele é fechado para envios de mensagens e postagens propositalmente, porque muitas pessoas têm até medo de entrar no grupo e por conta de muitas pessoas ficar mandando mensagem toda hora, ficar mandando recadinho, ficar mandando postagens de vídeos e coisas do gênero, as pessoas já falam assim, nem quero, porque vai ficar toda hora esse celular tocando. Então, para evitar isso, para poupar você, você pode entrar no grupo tranquilo, que você só vai ser acionado ali quando tiver uma mensagem da administração, que vai estar cuidando do curso de escatologia, tá bom? Hoje mesmo, às 16 horas, nós estaremos abrindo para perguntas e resposta. Após esse período das 16 às 18, ele é fechado novamente para que se evite o seu celular ficar tocando toda hora. Esse canal tem o único propósito, né? Esse canal de comunicação que nós abrimos através do WhatsApp, tem o único propósito de falar sobre o curso de escatologia. Não adianta colocar outras perguntas, outros questionamentos lá. É única e exclusivamente para quem quer fazer o curso de escatologia. Amém? E o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos então à palavra de Deus. Irmãos, como todos nós estamos sabendo, né, há uma convocação nacional para o jejum que se inicia hoje, logo mais à meia-noite. E eu gostaria de estar transmitindo para vocês uma palavra com respeito à questão do propósito de um jejum. Por que que a gente jejua? E nós gostaríamos de estar lendo um trecho aqui que não está diretamente ligada a jejum, mas eu vou utilizar isso aqui para trazer uma reflexão a respeito do jejum. Eu quero ler 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Olha o que diz a palavra de Deus. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de abrir um parênteses aqui para frisar para vocês é que o verso 3 começa dizendo assim, Deus falando, se eu cerrar os céus, se não houver chuvas, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste. Isso daqui está deixando bem claro que Deus está no controle de toda a situação.
até mesmo essa pandemia que está aí, ainda que Deus permita que alguém modifique algum vírus em laboratório, ainda que Deus permita que seja uma manipulação humana, ainda que Deus permita que seja uma arma biológica, entenda uma coisa, Ele tem o controle de toda essa situação. Ele deu a capacidade, deu a ciência para o homem desenvolver até mesmo essas coisas malignas. Porém, Ele está no controle, Ele está no domínio. Ainda que isso possa ter sido criado ou modificado geneticamente pelo homem, você precisa entender que a hora que Deus disser basta, Ele tira totalmente o efeito desse bichinho. Ele tira totalmente o efeito dessa pandemia. Está em seu poder. Está em seu domínio. O problema é que muitas vezes nós perdemos a esperança, perdemos a confiança, porque devido às circunstâncias temos a sensação que Deus perdeu o controle, que nós seremos afligidos. E em nome de Jesus Cristo, o verso 13 que nós acabamos de ler aqui, ele deixa bem claro que todas essas adversidades que podem vir sobre a terra, quando ele diz aqui, se eu fechar os céus, ele está dizendo que se eu mandar uma grande estiagem, uma grande seca sobre a face da terra. Quando ele fala aqui dos gafanhotos, o ano passado houve em vários lugares aí, a peste dos gafanhotos, e depois ele culmina falando com a peste, ou seja, é esse vírus que estamos aí vendo e sobrevivendo aos ataques desse bicho. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa, Deus quer que você saiba nesse verso que é Ele que está no controle. Ele pode permitir o homem criar inúmeros vírus, inúmeras bactérias, ele pode permitir o homem soltar esses vírus ou bactérias como uma arma biológica, porém, ele quer que você entenda que ele está no controle, que ele está no domínio, e basta ele dar uma ordem, esse bichinho perde todo o efeito. Quando chegar o momento que ele falar, deu, basta, ouvir o clamor do meu povo, pode até mesmo mudar a cepa, pode até mesmo fortalecer, dar um up nesse vírus. Ele não poderá fazer mais nada, ele perderá totalmente o seu efeito. Então, depois que Deus diz que Ele está no controle de todas essas adversidades que pode acontecer sobre a Terra, sobre a humanidade, sobre o nosso planeta, Ele diz aqui no verso 14 como nós deveríamos agir diante de todo esse caos, diante da peste, diante da pandemia, diante de uma longa estiagem. Ele vai nos ensinar aqui como agir. E então no verso 14 ele diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nota só um detalhe, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é se chama pelo meu nome. Eu sei que nós temos pessoas aqui que não são evangélicos, nós temos católicos, nós temos espíritas, pessoas da Umbanda, pessoas do Candomblé. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que a Bíblia não está dizendo se chamar pelo nome da Maria, se chamar pelo nome da Aparecida, se chamar pelo nome do Ogum, se chamar pelo nome de Oxóssi, se chamar pelo nome de qual for a divindade que você respeita como Deus, está dizendo que não terá efeito, está dizendo chamar pelo meu nome. Ah, se você tem dúvida a respeito do nome dele, então você inicia a oração dizendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pronto. Acabou. Você tem dúvida sobre o nome dele? É esse o nome dele. Você pode chamar ele de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não adianta pedir isso em nome de Maria, não adianta pedir em nome de Aparecida, em nome de Paulo, de Pedro. Nada disso tem poder. Somente o nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz o quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem. Ele que se tornou mediador por nós, morrendo na cruz do Calvário. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi João, não foi Xangô, não foi Oxóssi, não foi Buda, não foi Maomé. Foi Jesus. Morreu para se tornar mediador entre Deus e os homens. Posto isso, sabendo que tudo deve ser no nome dele, ele diz assim, e se humilhar. Primeiro pré-requisito na oração é se humilhar. E aí entra então a questão do jejum. Muitos perguntam, o que é um jejum? O jejum é um ato de humilhação. O jejum é um ato de quebrantamento. O jejum é um ato de contrição.
Quando eu estou jejuando, não é apenas o fator de me abster de um alimento. Quando eu estou jejuando, na realidade, eu estou me humilhando, eu estou me quebrantando, não para homens, mas para Deus, e eu externizo esse ato de quebrantamento, esse ato de humilhação através desse exercício que é a abstenção de alimentos. Por quê? Porque ali então nós vamos colocar em primeiro lugar as questões espirituais e nós vamos então subjugar o nosso corpo, dizendo: olha, corpo, agora quem vai dar ordem aqui é o Espírito, e você vai ficar sem se alimentar até tal hora, porque eu estarei consagrando, dedicando, me humilhando debaixo das potentes mãos de Deus. Então guarde isso, jejum é um ato de humilhação, é um ato de quebrantamento, e eu externizo esta humilhação, eu externizo esse ato de quebrantamento através da abstenção de alimento. Mas não fica apenas na abstenção de alimento, porque aí se tornaria simplesmente um regime alimentar. Então, além da abstenção de alimento, nesse período, a minha mente tem que estar ligada nas coisas de cima, a minha alma tem que estar numa íntima comunhão com Deus. Nesse período aí, eu vou evitar contendas, intrigas, bate-boca, vou evitar estar escutando, ouvindo, até mesmo pelas mídias, pela internet, algo que não edifica. Ao invés de eu ficar assistindo aqui palhaçadas, coisas que não edificam, eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou tirar um período para ler, para meditar, fazer orações, separa ali, olha, não consigo orar meia hora direto, oro 5 minutinhos agora, daqui mais 10 minutos, meia hora, oro mais 10 minutinhos, daqui mais 2, 3 horas, oro mais 15 minutinhos, mas passa esse período orando em íntima comunhão com Deus, para não ser simplesmente uma abstenção de alimento. O meu coração, minha alma, meu ser tem que estar numa íntima sintonia com os céus, com Deus, através desse ato de quebrantamento. Então, se jejum é um ato de humilhação, por que devemos nos humilhar diante de Deus? Porque a palavra de Deus diz que quando oramos, a maneira mais eficaz de ser ouvido por Deus é através de um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que a um coração contrito e quebrantado, a este Deus não resiste. Então, o meu jejum, ele torna a minha oração, o meu clamor mais eficaz por conta do quebrantamento, por conta da contrição. Por isso que aqui, na lista que Deus dá, a primeira coisa é o nome, que é o nome de Jesus que nós usamos, e depois o segundo ato é o ato de se humilhar, ou seja, contrição de coração. Aí após então esse ato de se humilhar, um coração contrito, quebrantado, mente, corpo, alma e espírito, tudo voltado para as coisas de cima, aí então vem o segundo ato, orar. Aí sim eu estou apto para orar. Por quê? Porque eu estou quebrantado, eu estou humilhado, eu estou com o coração contrito. Aí então a minha voz se faz ouvir lá nos céus. Eu não sou ouvido lá nos céus por conta de uma belíssima oratória. Eu não sou ouvido lá no céu por conta de ter uma retórica impecável, por conta de ter um português infalível, por conta de ter uma gramática perfeita. Não, eu sou ouvido lá no céu por conta de um coração contrito e quebrantado através do ato de se humilhar no jejum. Então aí eu oro e sei que estou sendo ouvido, sei que a minha oração passa o teto, passa as nuvens, passa as galáxias e chega até o trono de Deus. Aí eu oro e depois então diz o que? Buscar a minha face. A oração, ela tem como propósito número 1, buscar a face do Senhor. Quando fala de buscar a face, está falando que a oração, ela tem como um propósito fundamental buscar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu não posso chegar diante de Deus já pedindo, o Senhor tem que dar, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me entregar. Ele diz aqui que na oração, a primeira coisa que eu devo fazer é buscar a face do Senhor, e buscar a face fala de buscar relacionamento. Por quê? Muitas vezes, quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que nos vem à boca para verbalizar é: me dá,
Eu quero, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer. Ele não é teu empregado, ele não é meu empregado, ele não é nosso empregado. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso rei. E diante de um rei se entra com reverência, diante de um rei se entra com temor, e diante de um rei se entra com honrarias. Então, antes de pedir qualquer coisa, eu busco a face dele. De que forma? O adorando, dirigindo a ele palavras de adoração, palavras de exaltação, glorificando o nome dele, bendizendo o nome dele, agradecendo por tudo que ele tem feito. E depois então de buscar a face do Senhor, aí ele pede o quê? E se converter dos seus maus caminhos. Porque não adianta eu fazer tudo isso e continuar numa vida de pecado. Não adianta eu fazer tudo isso e continuar com briga, e continuar com contenda, e continuar com disse-me-disse, e continuar com falatório. Não adianta eu fazer tudo isso e continuar praticando a prostituição, a promiscuidade, o adultério, a bebedice, a fornicação. Não adianta. Tem que haver conversão. E a conversão que nós estamos falando aqui não é conversão para quem está lá fora. Para quem está lá fora nós já sabemos que vive uma vida desregrada. A conversão aqui é para pessoas que estão dentro da igreja, porque infelizmente estamos vivendo dias em que as pessoas estão se prostituindo, adulterando, fornicando e tendo isso como uma coisa normal. Eles fornicam de dia e cantam à noite, adulteram de dia e pregam à noite. O sangue de Jesus tem poder. Enquanto estivermos buscando um milagre, uma intervenção divina, e não acontecer essa conversão, não veremos milagres. E esta conversão aqui não é pedida para ímpio, não. Essa conversão aqui é pedida para o povo de Deus. É para o povo de Deus que é pedida essa conversão. E a igreja está precisando de uma conversão. Deus já tem falado em meu coração: meu filho, está chegando um tempo em que vocês precisarão fazer apelo dentro da própria igreja. Quem quer se converter aqui hoje nesse culto? Quem quer receber Jesus novamente como seu Senhor e seu Salvador? Quem quer voltar ao primeiro amor? Porque o tempo vai passando, as pessoas vão ficando com a mente cauterizada, o pecado vai tomando conta do teu ser, e muitas vezes coisas que antigamente a gente sentia tristeza do Espírito Santo no nosso coração, a gente pratica sem sentir tristeza, a gente pratica sem sequer descer uma lágrima dos olhos, e muitas pessoas ainda chegam à ousadia de se prostituir, de adulterar e ainda chegar na mesa do Senhor e participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. É tempo de conversão, e o clamor de conversão não é para ímpio. Deus está falando: é tempo de se converter. Aqueles que estão dentro da minha casa, aqueles que estão cantando, aqueles que estão pregando, aqueles que estão apacentando, aqueles que estão fazendo missões, em nome de Jesus Cristo, é tempo de nos converter. E aí então, depois de tudo isso, depois de clamar pelo nome, depois de se humilhar, depois de orar, depois de buscar a face do Senhor e depois de se converter dos maus caminhos, aí que entra Deus dizendo: eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus. Então a minha voz só é ouvida lá em cima depois que eu me colocar posicionado e alinhado com esses pré-requisitos que eu te citei aqui agora. Enquanto não estiver alinhado com esses pré-requisitos, eu estarei gastando saliva, eu estarei gastando as minhas cordas vocais e não serei ouvido nos céus. Minha oração não passará do teto. Eu posso falar bonito, eu posso ser eloquente, posso conhecer teologia, não vai adiantar. Temos que nos enquadrar dentro desses 5 pré-requisitos que aqui estão. Guarde os 5 pré-requisitos de 2 Crônicas 7,14. O clamar pelo nome, depois se humilhar, depois orar, depois buscar a face e depois se converter dos maus caminhos. Quando eu atingir esses 5 pontos, a minha voz se faz ouvida nos céus, a minha voz será ouvida no trono de Deus. Aí vem então a voz dele como um trovão dizendo: e eu ouvirei dos céus, e eu já ouvi dos céus, eu já perdoei os seus pecados e já estou sarando a tua terra, já estou dando um basta a essa pandemia, já estou dando um basta a esse quadro caótico. E se ainda que não venha um basta nesse quadro caótico, ele nos dará paz, proteção e segurança. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos entrar por esse caminho. Você guardou esses 5 pré-requisitos de 2 Crônicas
7,14. E agora eu quero fazer uma explicação prática de como jejuar. O jejum, a gente costuma abrir ele à meia-noite. Então, quando hoje der meia-noite, você vai abrir o teu jejum. E você vai dizer assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou abrindo esse jejum em prol desse país, em prol das autoridades, em prol da tua igreja, em prol desse caos que estamos vivendo nesse país. Senhor, receba este jejum aí nas tuas mãos, como um incenso suave, e você vai conversando com Deus dessa forma. E você vai colocar no teu propósito: Deus, e eu estarei nesse propósito de jejum até 11 horas, até 11h30, até meio-dia. Eu gostaria de falar para você que seria pelo menos ideal que você fosse até o meio-dia. Ninguém vai morrer por causa disso. Ficar sem se alimentar da meia-noite ao meio-dia. Aí você vai dizer: uma boa parte eu vou estar dormindo. Tá certo. Mas só que também não vale deitar meia-noite e levantar 11h30. Levantar 11h30 para lavar o rosto, escovar o dente, tomar um banho e já comer. Aí não vale. Se você vai da meia-noite ao meio-dia, levante um pouco mais cedo, caso você não esteja trabalhando. Comece já a ler um pouco da palavra, meditar. Ao invés de colocar músicas ou coisas que não edificam, coloca um louvor para ouvir. Se você estiver com o seu celular, coloque uma mensagem, uma pregação para ouvir. E passe aquele dia dessa forma até o meio-dia. Separe ali a cada 1 hora e pouco, uns minutinhos, vai ali, ajoelha, ora, 5 minutinhos, 3 minutinhos, canta louvor, lê a palavra de Deus. É dessa forma. E quando der o meio-dia, você se ajoelha e da mesma forma que você fez lá na meia-noite, você diz: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou entregando nas tuas mãos esse período de jejum, em prol do país, da minha vida, da minha casa e aquilo que você colocou. Amém? Então é dessa forma que se faz o jejum. Existem pessoas por aí que dizem assim: pastor, eu ouvi falar assim que a gente pode fazer jejum de Coca-Cola. O outro fala assim: pastor, eu estou fazendo jejum de chocolate. O outro diz assim: pastor, eu estou fazendo jejum de café porque eu era viciado em café, então isso aí para mim já é um sacrifício. Esquece, isso não é jejum. Você pode chamar isso de propósito, tá? É válido? Pode até ser. Você falar assim para Deus: Deus, eu amo Coca-Cola, eu não passo um dia sem tomar Coca-Cola, mas eu estou fazendo um propósito aqui de ficar um mês sem tomar Coca-Cola, para que o Senhor esteja entrando com a providência na minha vida espiritual, no meu lar, na minha casa. Pode até fazer, mas não chame isso de jejum, você chama isso de propósito. Deus, eu amo muito chocolate, não fico um dia sem comer chocolate, mas estou fazendo um propósito de passar um mês sem comer chocolate, 6 meses sem fazer chocolate, sem comer chocolate, em prol disso e disso, disso. Tudo bem, mas sem chamar isso de jejum. Tá ok? Jejum é abstenção de alimento. Quando a pessoa vai fazer um jejum muito prolongado, recomenda-se até que tome um pouco de água, principalmente se estiver num local que é muito calor, a pessoa estiver se movimentando, tá? É importante porque a água não alimenta. A água não alimenta, tá ok? E é perigoso por conta se tiver muito calor ou você em movimento pode se desidratar de uma maneira muito radical, tá ok? Mas de outra forma, se a pessoa não está fazendo tanto esforço, não está num calor tão causticante e tal, dá para ficar sem beber água também da meia-noite ao meio-dia. Não vai fazer tanto mal, amém? Agora, se vai fazer um jejum prolongado, eu vou até 5 da tarde, até 6 da tarde, eu vou andar um pouquinho, tem que ir no mercado, tem que ir no banco, alguma coisa do gênero, e você toma um pouquinho de água, não é refeição, a água não alimenta, guarda isso, tá bom? Então, no caso de um jejum muito prolongado, até um pouquinho de água, amém. Mas jejum é isso daí, é abstenção total de alimento, amém? E é isso que nós vamos fazer hoje, à meia-noite, em nome de Jesus Cristo. Todos nós juntos, em um único propósito, vamos nos enquadrar dentro de 2 Crônicas 7,14 e vamos contemplar o milagre de Deus, a provisão divina, em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, eu te peço agora, compartilhe essa mensagem. Muitas pessoas não sabem como é o jejum. Muitas pessoas não entendem como ser ouvida por Deus. E você aprendeu aqui agora. Compartilhe com outras pessoas, em nome de Jesus Cristo, esta mensagem. E para que este vídeo seja divulgado nessa plataforma, pesa muito o teu like, o teu joinha. É por isso que a gente pede aqui. Quanto mais joinha, mais like tiver aí, mais o YouTube distribui este vídeo. Outro sim, quer conversar comigo? No meu Instagram, você conversa comigo. Não adianta querer fazer isso lá no grupo do WhatsApp do curso.
Eu falo com você no direct, lá no Insta. Amém? E em nome de Jesus Cristo, tá? Você que quer fazer o curso de escatologia, aqui está o link. Você entra no grupo do WhatsApp e vai estar recebendo as informações, segundo o que eu já falei no começo desse vídeo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijo no teu coração.